103. Repórter RF, o repórter que não tem medo da verdade. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Super Rádio Feliz a deputada estadual Célia Jordão. Bom dia, deputada. Bom dia, Muniz. Bom dia aos ouvintes da Rádio Feliz. Bom dia à população de Santo Antônio de Pádua, né? Muita alegria estar aqui com vocês nessa manhã de sexta. Ontem, que foi o Dia Internacional da Felicidade, e hoje eu amanheço aqui na Rádio Feliz. Então, é tudo de bom, né? Esse bate-papo aí com você, sempre levando boas notícias para a população paduana. Ex-prefeito de Iracema, Joedir Ossai, bom dia. Bom dia, Muniz. Bom dia, ouvintes da Rádio Feliz. E é um prazer estar aqui com você, Muniz. E ainda mais acompanhado da nossa deputada Célia Jordão, que é uma deputada atuante na nossa região. Já eu converso com o Evandro Monteiro, representante lá de Monte Alegre, e a gente vai discutir daqui a pouco aí o problema, né, da energia na nossa região. Já vamos entrar então no mérito da questão aqui de uma vez, né? Esse problema da Enel. Então a economia está parada. O industrial não pode comprar uma máquina para colocar em operação porque não tem energia. Indústrias não podem se instalar na região porque não tem capacidade energética. Então, se hoje quiséssemos gerar aqui 1.000 empregos, não poderia. Então, isso, olha quão grave atrapalhando o crescimento de uma região que é pobre aqui do estado do Rio de Janeiro. Nós vemos aqui, classificado praticamente do nosso lado, Laje do Muriaé, município mais pobre do estado do Rio de Janeiro. Então nós precisamos, que a senhora falou no início, qualificar os jovens. Os jovens saem daqui hoje para ir para Rio das Ostras, para não sei para onde, para fora, porque não tem qualificação profissional, não tem emprego. Os empresários querem gerar emprego, mas não podem. Se esbarram num problema que é muito sério. Nós lá na Assembleia já fizemos 3 audiências públicas com relação a isso, uma delas até por minha solicitação, porque eu visitei, várias empresas aqui na região, e conversei muito a respeito disso. O primeiro problema que eles colocam é justamente isso, é a qualidade da energia, né? A capacidade de energia mesmo que, né, eles recebem nos seus empreendimentos, e eles não conseguem ampliar, a ponto às vezes não poder instalar nenhum aparelho a mais de ar-condicionado, né, porque senão para todas as máquinas. Então isso é muito sério, mas a concessão é uma concessão que é da União, né? Aqui pelo estado a gente luta essa batalha, mas a concessão, ela é uma concessão federal, né? Porque o tema energia, ele é tratado como um tema de segurança nacional. Então, portanto, toda a concessão é feita através da União e não dos estados. Mas os estados têm se movimentado. Quando houve, né, aqueles problemas de queda de energia, e que várias regiões ficavam até mais de uma semana, as residências mesmo, sem receber o fornecimento de energia, várias prefeituras se uniram e entraram judicialmente, né, questionando aí a empresa Enel. Na ocasião, eu inclusive entrei com um projeto de lei que o estado de Goiás sancionou, mas aqui no estado do Rio foi vetado o meu projeto, que era a questão mesmo de impor uma multa às companhias de energia que causassem prejuízos, né, a pessoas jurídicas e pessoas físicas pela má qualidade dos seus serviços. Mas o meu projeto foi vetado. Então, é uma pena, né, uma lástima, mas houve, né, da minha parte, essa iniciativa. Mas o problema permanece. E aí, então, a luta tem que continuar. Tem que continuar. Né? A gente não pode parar de brigar e mostrar essa necessidade, né, de uma melhoria na qualidade de entrega. Eu queria ter condições de trabalhar. Empregar mais pessoas. Desenvolver a cidade. A única coisa que eu queria, não preciso de dinheiro não, graças a Deus não preciso não. Entendi, Luiz. Entendeu? Então é uma coisa que né? você está dentro da tua casa, e quando eu chego dentro da minha casa, isqueiro de fábrica. Eu tenho um ano que eu não entro dentro do café mais. Pergunta pra ele.
não tem tempo. Sou envolvido nas fábricas de papel. Então o que acontece? Eu não sei como os empresários de Padre estão sofrendo com isso. Eu vi uma frase muito interessante da senhora: vamos ouvir essas vozes que tanto precisam de atenção. É uma frase sua. Mas é verdade, mas é verdade. Eu acho que e isso a gente aprende muito, né, com o próprio Fernando, né? O Fernando Jordão, que aqui a região conhece muito, ajudou aqui Padre com a Escola Viva, né? Amigo de muitos anos do café, né? Café é um querido para nós, porque Fernando também é empresário, né? É empreendedor lá na minha cidade, em Angra dos Reis, sabe as dores que sofre um empresário para empreender nesse país, né? De tantas dificuldades, uma tributação alta, né? Então, às vezes, a pessoa vê como o café veio lá pequenininho, né? Como ele contou aqui, parte da sua história, para ele chegar onde ele chegou, quanta luta ele teve que travar, quantos desafios. E até hoje, para se manter de pé, podendo, né, gerar empregos, gerar arrecadação para a cidade, para o estado, né? Olha quanto enfrentamento ele ainda tem que ter. Então, são questões que às vezes a gente não compreende, né, no nosso país, que tanto clama, né? As pessoas, a população tanto clama por qualidade de vida, necessidade de emprego. Eu falo muito isso, que o melhor programa social que se pode entregar para a população é a geração de emprego, é a oportunidade de gerar sua própria renda, né? Porque programas socioassistenciais, eles são importantes no momento, não é, de emergência, porque ninguém está livre de passar por uma situação de necessidade, mas a gente precisa trabalhar, né, verdadeiramente com aquilo que contribui, né, para o crescimento do estado e do país. Verdade. Como diz as assistências são boas, mas o rei do Baião, Luiz Gonzaga, disse, né, dá uma esmola a um homem são, você humilha ele ou você acostuma ele. E aí? Pois é, e aí é isso. Foi Luiz Gonzaga. O que trabalho não traz? Esmola um homem são, você envergonha ele ou vicia ele. Não é, deputado? Mas é porque o trabalho traz dignidade para a pessoa. Exato. É aquilo que a pessoa quer administrar a sua casa. A gente não quer esmola, a gente não quer programas sociais. A senhora falou, medida de emergência. É o que o café quer. Ele quer empregar mais gente, ele quer botar mais máquinas, né? E o café, às vezes, né, café, ele fala, filha, assim, né? Que ele fala, todo mundo chama todo mundo de filha. Filha, ajuda nós aí, porque é preciso, né? Eu tô aqui com esse problema aqui com a Ena, tô com esse problema aqui, né? De tal coisa. E a gente tenta ajudar, né? Algumas coisas consigo resolver pro café. Mas a coisa não deveria ser dessa forma, né? Eu acho que as coisas deveriam fluir corretamente, naturalmente, sem precisar de intervenção de A, de B ou de C, sabe? Porque aquele que quer empreender, né? Ele quer fazer as coisas corretas. Exatamente. E as pessoas que querem fazer as coisas corretas esbarram em muitos problemas. De outro lado, a gente vê tanta gente, né, errada tendo facilidade. Então Exatamente. É isso que revolta o Luiz do Café e revolta tantos outros, né, empreendedores. E a luta que a gente tem, né, enquanto deputada, é justamente de trazer uma segurança regulatória para todo esse estado de coisas. Mas às vezes eu falo, eu sou pequenininha, né? Eu sou uma só. A gente tenta também convencer os demais, né, nessa questão que é uma necessidade do nosso estado. Aqui a região, como você falou, é uma região que ela tem uma necessidade muito grande de uma atenção especial, né, do estado, por N questões, precisa desenvolver, tem condições de se desenvolver, né? Porque tem pessoas, né, como Luiz e tantos outros, querendo trazer para cá empreendimentos, mas tem essas dificuldades. Então, mais uma vez, a gente sai daqui com esse dever de casa. Hoje a Enel, ela tem um outro CEO, que é o italiano, Francesco. Ele é uma pessoa bastante acessível, né? Também, né? Tem um bom relacionamento com ele. E aí a gente pode tentar uma reunião, viu, Café?
diretamente com ele, com os demais que são, né, você da Empel, CEPEL, Copapa, Café. Então a gente pode estar marcando com ele, explicando de fato a carroceria São Pedro, que também é da região. Agrovita. Você visitou? Então a gente. Agrovita. Então a gente tem assim, né, pessoas que querem crescer, né? Então, e a gente tem esse papel da intermediação, que é muito importante. E eu tenho certeza, né, que o novo CEO da Enel, ele tem todo esse espírito de escuta também, que é fundamental. E a gente, né, como eu ia dizendo, né, e aí mudei de rumo um pouco a história, a gente aprende todos os dias, né? Ninguém é dono da verdade, cada um de nós contém assim uma pequena gota do conhecimento, e eu acho que é sempre ouvindo mais que a gente aprende, né? Se não fosse a Célia, eu tava no barro até hoje, em frente à fábrica nova. Ela que armou o asfalto pra mim. Eu não esqueço, não. Entendeu? Então a gente é muito grato a você, Célia, e teu marido. E nunca vou abandonar vocês, por dinheiro nenhum, entendeu? Nunca pedi um centavo pra eles fazer política pra eles. Pergunta pra ela, nunca. E nunca vou pedir. Ele vai explicar aqui, então, foram em várias reuniões lá na Enel, o que eles alegam, o que pode ser feito, porque eles estão precisando de investimento, deputado. Será? Então, eles falam que a obra está para começar em 2027. 2027 é muito tempo para a gente aguardar, é muito prejuízo até lá. Tá longe, né? Pois é, então a gente até pede assim um apoio, até da deputada mesmo, né, para tentar entender junto com eles lá, com a Enel, se há alguma coisa que o Estado possa fazer, até dentro da ANEEL, né, em regulação, se tem de repente alguma licença ambiental, porque eles precisam de licença ambiental também para expandir, né? Sim. Então é um apelo que eu faço para a senhora, para poder ouvir eles lá também, né? E eles são muito bons, sempre dão atenção. Isso tem condições de marcar, deputado? Tem condições de marcar, Luiz comparecer, o André, o pessoal de Monte Alegre, o pessoal da Copapa, o pessoal da CIPEL. Né? É importante, porque eu acho que essa escuta, né, sensibiliza, porque muitas das vezes você faz encaminhamento de processos, fazendo a solicitação, por mais que você explique, né, papel não fala, né? Então, e são muitos processos, né? A Enel atende a 66 municípios, né? Então, são muitos procedimentos, né, que chegam a eles. Então é importante essa reunião, né, para que cada um possa colocar, né, e aí a gente tentar ver com eles para ter essa aceleração, né, dos investimentos. Sim. Aqui para a região, que para eles, né, também eles têm retorno, né, vão ter um retorno também. Isso. Né, na arrecadação da empresa com fornecimento de melhor qualidade, com né? Certeza. Que a gente vê aí, o André tocou num problema assim, que é também muito sério, né? Que é justamente essas ligações clandestinas de energia, né? Que não apenas acaba prejudicando aquele que está ali prestando serviço, né? Que é o concessionário de energia, mas também acaba podendo causar problemas de própria segurança, porque são instalações precárias, né? Sobrecarrega a rede, pode ocasionar incêndios, né? Curto-circuito e assim por aí vai. Juntando Monte Alegre e São José de Ubá, nós temos ali o polo do tomate, né? O segundo maior produtor de tomate é Monte Alegre e São José de Ubá. Só perdemos para Partido Alferes. Então tem muitos produtores rurais e também, né, os agricultores. Bom dia, Evandro. Bom dia, ouvinte da Rádio Feliz. Agradeço muito ao Muniz, que é o nosso, tá sempre aliado nessa luta aí, né? Não diga que é a nossa trincheira de luta, né? Existe alguma coisa muito errada nessa concessão, né? Existe alguma coisa estrutural aí que eu atribuo muito parte desse problema à agência reguladora, que é responsável por checar e ver o nível de satisfação das pessoas para saber se essa concessão pode ser continuada, que vence ano que vem. É isso mesmo, deputado? Sim. Bem, enfim, eu vou falar aqui então do lado
do pessoal da área rural. Quando eu retornei, eu fiquei uns anos fora, eu fiquei muitos anos no sistema CEMIG, como usuário do sistema, né? E quando eu voltei para cá, eu fiquei um pouco assustado, né? Do que acontecia aqui, apesar de eu já saber, mas eu não sabia o nível de gravidade, porque eu não estava morando aqui. Você só sente a coisa quando é na própria pele. Olha, o que eu observei, né? Que houve um sucateamento do sistema ao longo do tempo. Isso não é um problema agora, atual. É um problema que vem ocorrendo ao longo do tempo. O sistema foi sucateado porque existem estratégias de negócios de empresa, principalmente no que tange a área do governo, que no caso, né, ela é simplesmente uma concessão, ela não é dona. Eu costumo dizer para as pessoas: a Enel não tem um poste, não tem uma lâmpada, não tem um metro de fio. Isso é nosso, é público. E nós temos que ser os fiscais do sistema. Porque quem deveria ser o fiscal do sistema e medir a satisfação dos clientes é a agência reguladora. Mas ela nunca vai fazer isso. Porque nós temos que perguntar para eles, né? Por exemplo, ela faz a pesquisa de satisfação dela. Toda vez que eu dou nota lá, eu dou a péssima. Agora eu quero ver se ela passa isso para a agência. Claro que não. Nós sabemos que não vai acontecer, né? Isso aí acreditar em Papai Noel. Bem, enfim. Então nós temos um problema aí ao longo do tempo. Esse sucateamento, ele vem de uma estratégia de negócio de aumentar a margem, né? O que ela quer? Aumentar o lucro. O que eu vou fazer? Vamos fazer a seguinte pergunta para a Enel, se ela souber responder. Quanto ela desmobilizou de pessoal e equipamento nos últimos anos? Mostra esses números. Nós vamos ficar um pouco assustados. Porque que deu os veículos de manutenção que a gente via aqui, na época que tinha parte do Estado, né, atuando junto às manutenções, troca de cabo, troca de poste, não existe mais isso há muitos anos. Tá, eu vou dar um dado então da zona rural. Se eu correr com qualquer um de vocês agora aqui na zona rural, eu mostro cabeamento dentro de moita de bambu, dentro de árvore, para todas as direções do município que você for. Como que pode você ter uma rede elétrica dentro de uma árvore ou no meio de uma moita de bambu? Tá, aí, isso eu tô te falando para vocês, qualquer um de vocês pode fazer isso aí, uma vistoria de carro a qualquer hora. Ou estiver passeando pela zona rural, observe. Na minha zona rural de Monte Alegre, Bitiguaçu ali para dentro, nós ficamos 5 dias sem energia elétrica. Eu vou dar outro dado do que é um descaso com atendimento aos clientes. Ouviu, Enel? Descaso. Eu tenho todas as notas registradas e abertas. 5 dias eu abri notas 3, 4 vezes no dia durante 5 dias. Perdi tudo que tinha no meu freezer, perdi tudo. Então nossa trincheira aqui é mobilizar a sociedade de que nós temos um problema sério e que precisa ter uma mobilização a nível estadual e talvez nacional, porque essa concessão tem que ser revista. Isso nós não temos a menor dúvida, né? Muitas das vezes esses organismos não funcionam da maneira como deveria, como a agência reguladora, que é a ANEEL, né, que fiscaliza justamente esses contratos de concessão, como bem lembrou aqui o Evandro, né? E a gente vê outros órgãos, né, como o DENIT, que também não funcionou, a ponto de uma ponte lá em Tocantins cair, né, matar dezenas de pessoas. Então são questões assim que, né, parece que as pessoas não querem ver o país crescer, né? É essa dificuldade que quem quer empreender, desde a costureira que passou agora a mensagem para você, né, daquele pequenininho que trabalha com luta em casa, que faz o seu bolo, né, que produz, né, artesanato e precisa também, ou de uma máquina funcionando dentro de casa, até o Luiz do Café, o produtor rural, tantos outros que contribuem para esse país, né? Luta com tanta dificuldade. Nós estamos abandonados aqui. Agradecer muito o Joedir Ossai. Foi maravilhoso o Evandro, né? O Evandro foi cirúrgico, assim a gente fala. André, com a sua colocação técnica, o empresário Luiz do Café, Joedir, que trouxe a nossa deputada aqui, muito obrigado, e a senhora deputada, por se interessar pelo nosso Noroeste. Vamos partir para a luta?
Vamos partir para a luta. Luiz, eu espero que a deputada possa o mais rápido possível conseguir agendar essa audiência, e nós vamos lá com o maior gosto para poder expor os nossos problemas e arrumar soluções, porque o que nós queremos é crescimento, nós queremos geração de emprego, nós queremos indústrias aqui na região noroeste do estado do Rio, e queremos que o produtor rural possa escoar a sua produção, possa produzir, possa entregar, não é? Porque a situação realmente no momento é lamentável, tanques de leite, é produção que se perde, é pessoas que perdem coisas particulares na sua geladeira, e a gente aguarda uma solução para esse problema. Tenho certeza que a senhora vai lutar com todas as suas forças, com sua inteligência, com a sua garra, para poder reverter essa situação caótica da nossa região. Obrigada, Muniz, obrigada aí a toda a sua equipe, né, que te ajuda aí lado a lado a fazer a Rádio Feliz acontecer, levando sempre as melhores e boas notícias, também debates importantes como o que hoje nós fizemos aqui na rádio, tratando de um problema gravíssimo da região, que é a questão da energia de má qualidade. Agradecer, né, também o bate-papo com o Luiz do Café, grande amigo, né, seu funcionário André, o Evandro, que representa aqui também, né, a agricultura familiar, aqueles que são empreendedores e que levam alimento para as nossas mesas, né, que trabalham com muita dificuldade. Dizer a toda a população aqui de Santo Antônio do Pado da minha alegria de sempre estar aqui no município, na região, né? A gente tem um olhar todo especial por vocês, tenta trazer, não é? Serviços de qualidade, solução de problemas com essas escutas que são fundamentais, né? Agradecer aos participantes, né, do seu programa, que encaminharam também, não é? Os seus problemas, mostrando que realmente precisa, né, de uma solução, precisa de uma força maior para que a gente possa trazer de fato aquilo que todos querem, né? Que é a resolução desse problema que aflige todos os dias as famílias aqui e os empreendedores também.